Hoje vamos meditar na carta de Filipenses e apesar que estamos hoje lembrando o dia da Páscoa, já foi falado no início, uma palavra do missionário Joel, mas nós não vamos estar falando especificamente pensando na Páscoa, mas em um outro tema, blindando a mente, cuidando dos pensamentos, cuidando da mente. Amém? E nós vamos ler Filipenses, do capítulo 1 de Filipenses, nós vamos tirar algumas palavras para colocarmos em prática na tarefa de blindar a nossa mente. São tantas coisas que nos cercam, tantas informações, e precisamos de ter um cuidado especial pela nossa mente, para que ela não venha adoecer diante das problemáticas que a gente tem vivido. E quero tirar do texto de Filipenses, capítulo 1, algumas palavras que foi usada pelo apóstolo Paulo, atitudes aqui que foram colocadas em prática pelo apóstolo Paulo. E Paulo aqui, nessa carta de Filipenses, ele estava preso, possivelmente Roma ou em Éfeso. Estava numa situação bem preocupante, mas mesmo diante da situação que ele estava vivendo, ainda assim ele vivia com alegria. E Paulo nos ensina muito com esse texto. Esta carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E vamos tirar daqui algumas palavras que Paulo usou muito na vida dele, nas circunstâncias, e tudo gerou alegria no seu coração. Então, a primeira palavra que eu quero tirar é olhando para o verso 5 do capítulo 1. Uma palavra que Paulo colocou aqui, escrevendo para a igreja de Filipenses, e que ele viveu isso, e que nós podemos também colocarmos em nossas vidas esse princípio que vai proporcionar uma mente blindada, vai proteger a nossa mente diante de tantas coisas como já falei. E a palavra do verso 5 é apenas uma palavra e diz aqui: cooperação. Pela vossa cooperação. Paulo preso, mas no verso 3 ele diz aqui: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E verso 4, fazendo sempre com alegria. Cooperação. Uma das maneiras que temos para proteger a nossa mente de tantas coisas que estamos vivenciando, presenciando, é desenvolvermos esse espírito, essa ação dentro do nosso ser de cooperação. E o que significa? Generosidade,
a ideia de participação em alguma coisa com alguém. A união de Paulo com os filipenses era tanto na ação missionária, como também no sustento lá na prisão aonde ele estava. Então ele se alegra pela cooperação que havia entre ele e aqueles irmãos. Estando ele preso, ele recebia ajuda financeira para o sustento. Havia uma ação missionária por parte dos irmãos na evangelização, e tudo isso Paulo fala: eu me alegro pela cooperação. A alegria de Paulo pelos filipenses era porque eles abriram o coração para o evangelho, para contribuírem e para a ajuda, o sustento ali naquele tempo que estava preso. Todos nós podemos cooperar. E quando cooperamos, estamos blindando a nossa mente. Nós temos um texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que diz: o amor não procura os seus próprios interesses. Não procura os seus próprios interesses. Para blindar a mente, desenvolver uma mente saudável, não posso desvincular da minha vida esse espírito de cooperação, de ajuda, de generosidade. Aqui, quando o texto de 1 Coríntios 13, verso 5, que a pessoa que ama não procura os seus interesses. Motivado pelo amor, ele age. O amor é ativo. O amor é vivo. O amor é sofredor. O amor é generoso. Sem o amor, a pessoa corre atrás dos seus próprios interesses e esquece a cooperação. E a cooperação, ela traz para a nossa mente uma mente saudável, alegria dentro do nosso ser. Quando uma pessoa corre apenas atrás dos seus interesses, ela só ajuda alguém se ela perceber que está sendo vigiada. Ela só vai ajudar alguém quando ela corre atrás dos seus próprios interesses, se ela perceber que alguém vai tirar uma foto e colocar em redes sociais e por aí afora. Mas um amor genuíno, que tem um espírito de cooperação, ajuda em todo o tempo. A cooperação, ela vai além daquilo que imaginamos, além dos olhos, e proporciona em nós muitas coisas. Tendo em vista que hoje se fala muito do amor, o amor cantado, o amor da religião, o amor da poesia, o amor de tantas coisas, mas há pouca cooperação. Se eu quero uma mente saudável, eu preciso desenvolver dentro do meu ser esse espírito de cooperação. Há mais ou menos 2 semanas atrás, irmã Helena, como é o nome do seu rapaz? Diego, vem cá, Diego.
por favor. 2 semanas atrás eu fui na casa da irmã Helena e aí ela disse: pastor, não vai embora, espera um pouco. Aí quando eu pensei que não, chega o Diego, né? Com um bolo. Tirou o bolo do forno e fez o bolo e disse para a mãe que era para o pastor. E aquilo gerou no meu coração tanta alegria e tantas lições. Uma criança de 9 anos tomou a iniciativa, foi fazer um bolo, já ganhou de mim, porque eu não faço bolo nem de barro. E eu saí dali alegre, por causa do espírito de generosidade, de cooperação desse rapaz. Obrigado. Pode sentar, tá bom? Então, para desenvolvermos uma mente saudável, manter a nossa mente saudável, blindar a nossa mente, preciso de ter isso em mim, cooperação. Tem um jovem aqui da nossa igreja que sempre que eu estou em algum lugar participando da refeição com a família, que tem suco sobre a mesa, refrigerante, ele abre ali e serve todos que estão ali. Uma atitude simples, que quase não se vê, mas um espírito de cooperação. E isto deixa a mente saudável. Gosto de ver a irmã Núbia, a irmã Virgínia, logo após o almoço, a janta, o lanche. Para onde elas vão? Para a cozinha, para a pia, lavar louças. E a dona da casa, não precisa, se for lá em casa também, mas eu já entendi que é assim, e é um espírito de cooperação, uma generosidade, e que gera satisfação, prazer, alegria dentro do coração de todos. Então você percebe que são coisas pequenas, muitas vezes, gestos que demonstram que gera no coração de todos alegria e satisfação. Esta semana, sexta-feira, eu vi no jornal da Record um jovem copeiro indo para o seu trabalho de bicicleta, passou numa parada de ônibus e tinha um morador de rua e ele parou, tirou os sapatos dele e deu para o morador de rua que estava ali sentado naquela parada de ônibus. Sem ele perceber, alguém filmou. E o mais interessante é que lá no serviço, ele não contou a sua ação para ninguém, mas caiu em rede social. Os colegas do serviço viram e chegaram até ele e disse: não é você? Isso é. Você não falou nada, mas não precisa falar. Cooperação. Essa semana, lendo um texto, eu achei muito interessante que muitos pássaros andam na forma de ver, voam. E os gansos, eles voam na forma de ver. E os cientistas dizem que o primeiro, no movimentar das suas asas,
Cria-se então um vácuo que favorece para o segundo que está atrás, economia de energia. 71% de economia de energia. Por isso que eles andam em forma de V. E quando o da frente cansa, o que está ali pilotando passa para trás, o outro assume. Então você percebe a cooperação até entre os pássaros. Se quero ter uma mente saudável, blindar a minha mente, eu preciso ter dentro de mim esse espírito de cooperação. Eu conheço o pastor, ele é o meu pastor, ainda é. Sempre que eu estou em apuro, em alguma situação, converso com ele. Ele me ensinou uma coisa. Quando alguém da família ou um pedido de oração, ele ligava para todos os irmãos da igreja, para amigos do estado, fora do estado, e fazia uma corrente de intercessão em favor daquele doente. E não tinha hora para ligar. Então, esse espírito de cooperação, de intercessão, de doação, ele fortalece. Agora vamos ler o que diz Eclesiastes capítulo 4, verso 9, 10 e 12. Então, se eu quero blindar a minha mente, preciso desenvolver esse espírito de cooperação. Eclesiastes diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. O próximo. Igreja, pode ler? E o 12. Então, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando coopero, tenho esse espírito de cooperação, sou forte. Juntos somos consolados, juntos é mais difícil de cair, juntos ajudamos uns aos outros. A irmã Laís adoeceu e ela aprendeu com alguém e ela ligou para algumas pessoas: ore, ore e ore e ore e ore. Isso fortaleceu ela. Então, queridos, nós precisamos de desenvolvermos dentro de nós esse espírito de cooperação. Amém? Vai blindar a mente. Mais uma palavra que eu quero destacar olhando para esse texto, no versículo 12. Olha o que diz o versículo 12 nessa tradução. Apenas uma palavra quero tirar daqui. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso. Tem essa palavra aqui nesse texto? Não. Para o progresso. Mais uma forma de blindar os nossos pensamentos é o progresso. Como Paulo estava preso, aqui é uma palavra de característica militar, mas quer dizer avançar e avante. Uma mente que se desenvolve, uma mente que não fica inerte,
mas que procura a fazer algo. O apóstolo Paulo estava preso, diariamente ele era algemado ao lado de um soldado romano. E ali ele evangelizava aquele soldado. E com o tempo, o palácio todo foi evangelizado pelo apóstolo Paulo, ali que estava preso. Colocou a sua vida em ação, um progresso, avançou. Então, se eu quero que a minha mente seja saudável e blindar a minha mente para as dificuldades da vida, eu preciso colocar em ação, em progresso, avançar a minha vida. Eu estava lendo um texto esses dias e achei muito interessante, que fala sobre pipocas da vida. O milho de pipoca que não passa pelo fogo sempre vai ser pipoca. É interessante, não é? Não sei se os irmãos conheciam essa história. Vai continuar a ser milho de pipoca sempre. As grandes transformações da vida, das pessoas e também do milho de pipoca têm que passar pelo fogo. E diante das lutas, se cruzarmos os nossos braços, vamos ser os mesmos sempre e eternamente. Mas se queremos uma mudança, uma transformação, precisamos colocar em prática o progresso, o avanço, o ir à frente, não desanimar e lutar, e lutar, e lutar. E muitas vezes a dor, a perca, o desemprego e problemas diversos são problemas que nos afligem. Então, diante disso, temos que colocar em prática o progresso. Avançar. Para manter a mente saudável, precisamos avançar. Temos que avançar. Cuidar da mente pelo progresso é colocar também em Deus toda a nossa confiança e desenvolvermos uma vida de oração, descansar em sua palavra e por aí em diante. Nada de orgulho, nada de ansiedade, nada de desespero, porque o Deus que servimos é o Deus que enche. Ele encheu as vasilhas da viúva, Ele encheu de bens os famintos, Ele encheu a nossa boca de riso, Ele encheu os nossos lábios de louvor, Ele encheu as cestas de pães, Ele encheu o nosso coração de gozo, Ele nos enche de alegria. Então, se quero blindar a minha mente, preciso colocar em prática o quê? O progresso, o avançar, ir em frente. Milho de pipoca vai ser milho de pipoca para sempre, se não passar pelo fogo. E o progresso, muitas vezes temos que exercitar diante de dor, diante de percas, diante de luto, diante de desafios e diante de tantas coisas. Assim podemos desenvolver, blindar a nossa mente. Amém? Então, para blindar a mente, a primeira coisa? Não entendi.
Cooperação. Coopere. Ajude. E muitas vezes não é necessário muito dinheiro ou dinheiro algum. Você pode fazer algo, por mais simples, até ajudar uma outra amiga a limpar uma casa, ir para a pia, ajudar uma criança, fazer alguma coisa. Isso é cooperação e isso vai gerar alegria. A outra coisa, o progresso. Não fique inerte, não pare, não queira ser milho de pipoca para sempre, mas lembre-se que o milho de pipoca se transforma passando pelo fogo. E quero concluir lendo Filipenses 4, versículo 8 e 9. Você pode ficar de pé? Vou ler nessa tradução aqui, que diz aqui, Filipenses 4, 8 e 9. Provérbios 23, 7 diz assim, assim como pensas, será. Olha esse texto. Assim como pensas, será. Se você pensa, e se você se derruba, tem uma palavra muito forte que o povo goiano fala. Na minha região, eles não falam. Não é todos que falam. Eu estou, aí quem sabe já sabe, né? Eu estou naquela situação bem difícil que o ser humano joga lá no vaso. Muitos dizem assim, queridos, assim como pensas, serás. Se você quer uma mente saudável, desenvolva esse espírito de cooperação. O progresso avance. E não fale aquilo que não edifica. Palavras torpes, palavras de quem está em estado de decomposição. Mas coloque em prática o que diz esse texto. Então, assim nós vamos blindar a mente, enchendo a nossa mente das coisas que são do alto.